deveria se apresentar hoje à polícia. Pelo menos era o que o advogado disse. O acidente provocou a morte das 2 pessoas que estavam no carro arrastado. Olha a gravidade da coisa, gente. Olha a gravidade. Olha ali o carro, hein? A velocidade que ele estava. Léo, bom, aliás, é o Bittar. Deixa eu falar com o Bittar. Se o advogado prometeu que ele iria se apresentar, é óbvio que ele se apresentou. É óbvio que não, né, Paulo Gomes? Ele não se apresentou nesta segunda-feira na Delegacia de Delitos de Trânsito aqui de Curitiba. E só para trazer à tona todo esse caso, a gente tem as imagens de câmeras de segurança, inclusive, para relembrar essa batida, porque a caminhonete arrastou esse Voyage por pelo menos 40 metros, tamanha era a velocidade, alta velocidade, inclusive, que estava esse motorista. Coincidentemente, Paulo Gomes, o motorista tem o mesmo nome que eu, é o William também, o nome dele, ele não se apresentou na delegacia. Esse casal, o homem de 41 anos e a mulher de 36, morreu. E eles deixam 3 filhos, Paulo Gomes. 3 filhos para um casal que não tinha nada a ver com crime, com nada. Simplesmente foram atingidos por uma caminhonete em alta velocidade. E detalhe, Paulo Gomes, esse motorista aparentemente estaria embriagado. Ele não fica ali para prestar socorro e ele foge com a ajuda de um motoboy, Paulo Gomes. Ele foge do local, não presta socorro e aí a gente recebeu, e logicamente como a gente dá os 2 lados aqui, a gente dá o retorno do advogado dele, que é o Dr. Francisco Chiurato, que ele diz que a apresentação será amanhã de manhã, às 10 horas da manhã, na Delegacia de Delitos de Trânsito. Ele coloca aqui que é uma fatalidade, consternando a família e vitimando 2 pessoas, e declarou que ele não estava embriagado e que não havia feito ingestão de bebida alcoólica. Bom, se ele não estava embriagado, poderia ter ficado ali aguardado a polícia e esclarecia toda essa situação. Mas enfim, quem somos nós, né? Nós não somos a polícia nem a justiça, mas é o que a gente imagina quando acontece uma situação dessa. Uma família que foi destruída, 3 filhos pequenos, agora que não tem pai nem mãe, por conta da imprudência, da irresponsabilidade desse motorista. Inclusive ele falou aqui, Paulo Gomes, que não houve agendamento anterior, ou que seja, não estava marcado para hoje, mas que ele vai, independente disso, amanhã às 10h30 da manhã ele estará na Delegacia de Delitos de Trânsito para, enfim, dar a versão dele. Paulo Gomes, aqui a gente não faz nenhum juízo de valor, esse motorista tem que apresentar a versão dele, mas é o que a gente entende. Eu já me envolvi em acidente com um motociclista, o motociclista ficou ferido, inclusive eu nunca fugi da minha responsabilidade. Inclusive conversei contigo isso, né, Paulo Gomes, do acidente que eu tinha sofrido com o motociclista. Fiquei com ele o tempo todo, liguei para o SAMU, fiquei esperando a polícia militar, fiquei esperando o guincho, fiquei esperando a família dele e até os colegas de trabalho dele para explicar o que tinha acontecido. E logicamente, graças a Deus, deu tudo certo. Mas aqui a gente está falando de um casal, de um homem e de uma mulher que vão deixar 3 filhos pequenos. Eles morreram nesse acidente por conta da imprudência, da irresponsabilidade e pela não prestação de socorro, Paulo Gomes, porque hoje é fácil qualquer advogado, qualquer pessoa dar uma versão, mas na hora que era quando as pessoas ali estavam precisando de ajuda, de socorro, isso não foi feito. Então agora que a justiça decida o que vai acontecer com esse motorista, né, Paulo? Valeu, Bittar. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Ao contrário do Bittar, eu faço juízo de valor. Sabe por quê? Porque eu sou contratado pela RIC TV Record não apenas para ler notícias, mas para fazer comentários também. Então veja. Se procede o que o advogado falou de que o cidadão não teria bebido, mais interessado deveria ser ele de prestar o atendimento, esperar as autoridades policiais, fazer o teste do bafômetro para que nenhuma dúvida existisse. Não, preferiu simplesmente dar no pinote, não prestar socorro. Estava na contramão. Quer dizer, ele está na contramão dos fatos. Porque não é possível, gente. Sim, não somos a justiça, sim, não somos a polícia, só que existe uma coisa. Existe um fato inquestionável. Nós temos coração. E o coração obriga que as pessoas, no mínimo, permaneçam no local e prestem o atendimento, independente das razões legais. Estamos falando do coração. Porque não é possível, não se trata de uma fatalidade. Fatalidade é um acidente onde a pessoa não tem culpa e faz todo o possível para que o mal final não aconteça. A pessoa vaza, foge literalmente, porque o termo é este, foge
mata. E se não tivesse matado, existe uma coisa chamada omissão de socorro. Com todo o respeito ao advogado que está na função pela qual ele foi contratado. Mas fatalidade não é. Isso não é fatalidade. 3 crianças, sem pai e mãe. Isso é fatalidade?